Estamos falando sobre escolhas. Ontem eu contei a alguns que estavam aqui sobre como começou o meu namoro. E eu quero dizer para vocês hoje, rapidamente, porque a gente vai falar hoje sobre amor, um pouco de amor, também o desenrolar do amor, quando a gente ama certo, quando a gente não ama corretamente, se a gente ama certo, se a gente não ama. Mas eu queria contar para vocês que quando eu e a Dani, nós casamos, fazer uma pré-história aqui rapidinho, uma introdução. Eu conheci minha esposa no colégio, com 3 meses nós decidimos nos casar. E aí no encontro do 3º mês eu falei assim, olha, eu sou pastor, estou chegando agora, eu contei para vocês ontem sobre a minha situação financeira. Eu falei assim, eu não tenho nada. E ela falou assim, eu tenho. Está guardado o dinheiro. Eu falei assim, então era para nós. Com o 3º mês a gente já fechou o lugar da festa e a igreja que íamos casar. Ela estava mais decidida, amém? E aí decidimos passar a lua de mel em Natal. Eu não conhecia particularmente Natal, ela já tinha ido em Natal. E aí, amigos, sobre fazer escolhas é que veio a primeira provação do casamento. E aqui, irmãs, eu não tenho nada contra vocês, viu? Aliás, pelo contrário, somos todos irmãos em Cristo. Veio a primeira provação do casamento. A minha esposa, ela gosta de feira, de shopping, de loja. Ah, misericórdia, Senhor. E aí eu acho que ela não sabia que eu não era cadeirante. E nesse dia, nós fomos em Natal, estávamos ali, e na capital, e eu dei o azar de ter uma feira nacional de artesanato, de roupas, enfim. E ela falou assim, já que estamos aqui, eu queria comprar uma roupa de banho. Eu acredito, a gente foi num shopping hoje, eu e o pastor Hugo, que a feira era mais ou menos o tamanho daquele shopping. Que shopping era aquele, pastor? Hã? Amazonas Shopping. Pronto. Eu acho que a feira era daquele tamanho. E ela começou o processo que as irmãs amam. Chegou na primeira banca, no primeiro lugar, e encontrou ali uma roupa. E eu não sei até hoje porque as mulheres, eu não sei se eu estou generalizando, quero pedir desculpa a alguém, mas chega numa loja de sapatos, chega numa loja de bolsa, qualquer que seja que for o produto, e elas falam assim, gostaria de ver isso, ver isso, ver isso, ver isso, e vem caixa, e vem 2 caixas, 300 caixas, 362 caixas, quando ela olha 400 caixas, fala assim, obrigado, eu vou ali na outra loja. E sabe, queridos, quando nós fomos na primeira banca ali, as roupas de banho, ela gostou, olhou e pegava, esticava para cima e para baixo e tal. 10 minutos, 15 minutos, e a moça trazendo. 35 minutos, e ela falou assim, obrigado. Mas eu vou ver em outra loja. Só que ela não falou outra loja para a moça, para mim eram todas as lojas. E amigos jovens, como é importante saber fazer a escolha. Mas esse dia eu fiquei assim, duvidando. Eu falei assim, eu vou viver isso agora para o resto da vida. Chegou, amigos, a 30ª loja. E ela falou assim, poxa moça, obrigado, mas eu vou voltar para a primeira, que lá que eu gostei. Lá vai a gente voltar para a primeira, eu já estava enfumaçando pelos olhos, porque ela havia gostado, mas decidiu passar em todas as lojas. Queridos, você está pronto para fazer sua escolha da sua vida? Está pronto? Rapazes, isso aí já vem no chip das irmãs. Ninguém tira, ninguém mexe. Eu acredito que Eva nasceu num shopping. Só pode. Porque todas as irmãs que eu conheço vai dizer assim, Ih, pastor, eu não sou assim, não sei o que, eu compro de primeira. Eu respeito, irmão, mas vamos supor então que seja 90% das irmãs que sejam assim. Estejam preparados, rapazes, para fazer sua escolha da sua vida. E se você não der conta, use as táticas, vou usar aqui rapidamente. Primeira, peça ela aí com uma amiga.
Segundo, escolha lojas que tenham cadeiras para você sentar. Essa é a melhor. Terceiro, lojas que ela saia rapidamente dali, porque você vai ganhar tempo com isso. Esteja preparado para o amor da tua vida e carregue a tua varoa em nome de Jesus. No final a gente vai colocar os nomes aqui de quem que você quer se apaixonar, brincadeira. Vamos fazer uma oração? Eu queria fazer diferente hoje. A gente pegue na mão da pessoa que está do seu lado. E pastor, tem um rapaz aqui do meu lado, se você está errado. Não ouviu o sermão de ontem. O que tu está fazendo aí? Era para estar lá na tribo. Ah, mas não é da minha tribo. Amigo, esse negócio de tribo vocês resolvem depois. Quem que vai ficar naquela? Tem aqui a outra igreja, não tem? Aqui hoje? Tem ou não tem? Alguns jovens da outra igreja, não tem? Rouba de lá, leva para lá, isso não importa. O pastor Daniel vai ficar indignado, o Luciano também. Mas isso não importa. O que você está fazendo? Agora você vai dar a mão, vai pegar a mão do amigo? Era para você estar do lado dela, irmão. Pegue aí a ideia, pega a visão. Vamos orar? Pegue na mão da pessoa, você vai fazer um compromisso com ela. Você vai dizer assim, vamos para o céu, do final da oração. Você já falou, mas no final fale de novo. Vamos lá. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por essa noite. Que teu nome seja louvado e engrandecido para todos sempre. Senhor, nós estamos aqui do lado das pessoas que nós queremos ver no céu. Essa semana tem falado de escolhas e hoje nós temos mais uma em nossa vida. E eu queria te pedir, Senhor Deus, que ajude a escolher coisas que farão diferença na nossa vida para a vida eterna. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, nós entregamos nosso coração. E essa pessoa que está do meu lado é o meu irmão, é minha irmã, meu companheiro, minha companheira. São pessoas especiais para a nossa vida. Que ela esteja no céu e cada dia mais crescendo na Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Hoje é a última série do livro de Juízes. Amanhã nós vamos mudar o tema completamente. Não da escolha, mas do livro e da história bíblica. Eu convido a você a estar aqui amanhã pela manhã. E eu queria dizer a você, do livro de Juízes, aqui, capítulo 16, você que tem sua Bíblia, no verso 4, queria ler aqui com você, diz assim, depois disso aconteceu que se afeiçoou uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e disseram, persuade-o e vê o que consiste a sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Queridos, nós estamos aqui no final da história de um homem, de um jovem que nós conversamos com ele. Nós tentamos não infantilizar a mensagem, embora Sansão hoje seja um dos personagens preferidos das crianças. Mas ele era um jovem como você. Ele era um jovem que precisou tomar algumas decisões no seu caminho, na sua jornada. E durante muitos dias na sua vida, ele teve que passar por situações e ele brincava com enigmas, assim como é o escape room, acredito que alguns aqui já foram dentro dessas salas que tem enigmas, você fica trancado ali aproximadamente por 60 minutos. A cada ambiente você tem que descobrir um código, decifrar um enigma, para que você configuradamente, você saia dali com vida, e você tem 60 minutos para sair dessas salas, que cada um tem algumas temáticas, enfim. Sansão, ele decidiu fazer o escape room da sua vida, e quando ele entendeu o sentido do seu coração, ele entendeu aquilo que ele fazia para se livrar do Senhor na verdade. Sansão não entendeu que nós somos tolos o suficientes para repetir os nossos erros mais graves. Eu não sei você, eu já repeti vários erros meus. Só que eu não consigo lembrar que eu sou um tolo, sem perspectiva de que o meu erro está me levando para longe do Senhor. E sabe, queridos,
Muitas vezes, assim como ele foi para essa fronteira aí, para encontrar Dalila, onde ele encontrou, segundo ele, o seu coração, entre Zorá e Timina, ele entrou no colapso da fronteira, na base da fronteira. Sabe o que é fronteira para a gente? Sansão não percebeu que fronteira é o limite de todas as nossas ações. Muitos de nós estamos vivendo na fronteira da nossa vida, no aspecto da fronteira espiritual do nosso coração. Nós estamos chegando no limite das nossas ações, no limite dos nossos atos, praticando dentro dessas fronteiras atos que desagradam ao Senhor. E a qualquer hora nós passaremos do limite, nós perderemos a perspectiva e nós perderemos a consagração e a salvação em Cristo Jesus. Se Ele voltar e nós não estivermos perdoados pela sua graça, se eu não conseguir a tempo pedir perdão ao Senhor. Muitos de nós vivemos aqui sob a navalha da decisão. Estamos na parte máxima, levando as nossas ações ao extremo. Está quase rompendo o momento da nossa consagração, está quase rompendo o momento da nossa proteção, rompendo as nossas relações, rompendo os nossos lares, rompendo nossas casas, rompendo nossas relações sociais, relações com os nossos pais, vivendo no limite. Sansão não entendeu que ali era a beira do precipício, aonde ele chegou naquele lugar, e a fronteira, queridos, é o estágio quando eu ainda não cruzei totalmente o muro, mas os meus olhos e o coração já estão do outro lado. Quando Sansão chegou à fronteira de Timina, e ele encontrou Dalila, ele já tinha atravessado no seu coração as perspectivas da sua consagração, tudo aquilo que ele tinha consagrado a Deus. Nós conversamos sobre isso essa semana. Sabe, queridos amigos, eu queria conversar com você a ironia da vida. Dalila, eu vou me prender somente nesse momento ao nome dela. O nome dela quer dizer flertar, ou enfraquecer quem está ao seu redor. Olha como que isso, no contexto bíblico, um homem que era forte, um homem que era poderoso, se encontra com uma mulher que o significado do seu nome era enfraquecer quem estava ao seu redor. Entre outras palavras, Sansão estava entregando a sua vida a uma mulher que ia arruinar por toda a vida os seus conceitos de santidade, de igreja, de paz, de lar, de família, de missão, de propósito, de declaração. O seu nome era enfraquecer. Ele não entendeu que quando a gente vive na fronteira da nossa vida, que quando a gente vive no limite do nosso coração, nós estamos morrendo espiritualmente. Ele não entendeu que nós não morremos de uma vez só. Ele estava ali porque ele já havia passado por outras situações delicadas e havia se saído bem. Em um dos seus erros com uma das mulheres, até o Espírito Santo se manifestou sobre ele. Mas ele não entendeu de que ele estava morrendo. Jovem, estão aqui de algumas igrejas, você que está aqui hoje. Ninguém sai da igreja de uma hora para outra. Ninguém deixa a fé de uma hora para outra. Eu disse na quarta-feira que uma das estratégias de Satanás é rondar o coração. E quando ele ronda o coração, ele só pesquisa em muitos de nós. Já no primeiro assédio, já abrimos o nosso coração. E ele faz a destruição. Nenhum de nós sairemos dessa comunhão, desse propósito, decididamente de uma vez só. Muitos de nós aqui hoje podemos, eu espero que isso não esteja acontecendo, podemos estar morrendo na fé, assim como Sansão foi perdendo a sua perspectiva de vida. Ninguém sai daquilo que acredita de uma hora para outra. Se tiver alguém aqui hoje, nós vamos orar poderosamente em nome de Jesus, não pelo poder do pastor, nem dos pastores que estão aqui,
mas pelo poder do Espírito Santo, para que Ele te traga de volta para cá em nome de Jesus. Se o teu coração está tão longe que você está achando que essa mensagem é mais um culto, que Ele te traga em nome de Jesus, meu querido jovem. Sansão não entendeu isso. E quando ele não entendeu isso, ele perdeu a perspectiva de uma coisa. Querido jovem, quem anda com você, quem conversa com você, quem é o teu melhor amigo, nem sempre quem está do nosso lado é a pessoa certa. Nem sempre quem está do nosso lado é aquele que garante a nossa salvação. Nem sempre aquele que está do nosso lado está nos levando para o lugar certo. Veja, não era um amor, era o início da sua perdição. Nem sempre que está do nosso lado está garantindo aquilo que nós mais queremos e almejamos. Eu sei que as tribos aqui são legais, que o louvor é maravilhoso, que nós entendemos a composição dessa igreja, para que ela foi criada. Nós entendemos por que estamos aqui, entendemos a mensagem de um Salvador em nosso coração. Ele morreu por nós, tem um plano para nós. Mas não adianta nada se eu estou escolhendo, vivendo, confidenciando, relatando tudo que eu vivo para a pessoa errada. Nem sempre quem está do teu lado é a pessoa certa. Que o Senhor Deus te ajude a perceber, através do Espírito Santo, quem é que te ajuda a crescer. Nem sempre. E quando nós andamos com as pessoas erradas, mesmo que seja o amor da nossa vida, para Sansão, ela era o amor da sua vida, mas na verdade ela estava enfraquecendo. E quando ele menos esperava, ele estava no maior princípio da sua queda. E ela se fez a primeira coisa. Quando nós andamos na fronteira, nós somos convencidos de que andar em qualquer lugar, com qualquer pessoa, fazendo qualquer coisa, nós podemos sobreviver. A nossa imaginação, o nosso sentimento, o nosso pensamento, nos faz pensar que viver em todos esses aspectos que eu acabei de citar, ainda posso sair com vida. Mas a cada vez que você vai lá, naquele lugar, onde o Senhor está te esperando para voltar para casa, toda vez que você conversa com aquela pessoa, toda vez que você acessa pornografia, toda vez que você contempla coisas que são espiritualmente mortais, você está morrendo sendo convencido. Amanhã nós vamos falar sobre o convencimento do pós-modernismo. O que o diabo está fazendo na mente dos jovens no mundo de hoje. Mas nada sai por acaso quando ele primeiro tenta te convencer. Segundo lugar, depois que ele te convença, ele te domina. Aonde que você vai? Não é mais você que está escolhendo, embora pareça ser livre-arbítrio. Acontece que nós, em muitas lições da escola sabatina, alguns sermões a gente já viu isso. O livre-arbítrio só nos leva para dois lugares, não existe meio termo. Ou nós tomamos decisões baseadas em Jesus Cristo. E infelizmente o que eu vou falar aqui agora parece duro, mas é real. Ou a gente toma decisões baseadas no nosso inimigo, porque ele domina as paixões, as nossas concepções, os nossos entendimentos. Mas se acabasse aí, estava tudo bem. Mas ele convence, ele domina, mas ele oprime. Sabe, amigos, muitas vezes na vida, na nossa meninice, eu na minha, e depois que eu cresci, eu comecei a me perguntar, você já viu como são as pessoas que são escravas dos vícios? Do álcool, por exemplo. Você já parou para se perguntar, e a gente brinca até às vezes com isso, porque nós somos brasileiros, a gente brinca com qualquer tragédia mesmo. Você já viu que os bêbados, podemos falar assim, os alcoólatras, eles não morrem facilmente, mas eles caem.
eles se machucam, eles se arrebentam, eles perdem os lares, eles perdem as famílias. Sabe por quê? Porque Satanás não quer destruir a vida de ninguém. Ele quer massacrar alguém para depois matar. Ele quer humilhar, ele quer oprimir, ele quer destruir. E esses irmãos nossos, que têm esses vícios, são vítimas muitas vezes, porque se deixaram convencer e dominar por aquilo que Satanás um dia colocou na vida deles. E aí Satanás fica brincando com eles nas ruas, nas igrejas, nos lugares. São vistos como moribundos. Mas eles poderiam morrer, mas ele não mata. Ele humilha. Exatamente como aconteceu com Sansão. Ele ia passar pela maior humilhação da sua vida. Dentro do conceito de Sansão, do seu coração, Sansão, quando ele começou a atrair a si mesmo e a viver aquilo que ele estava plantando no coração, ele começou a entender e a cultivar algo e que é muito sério, que foi viver sob a mentira. E sabe, queridos, na progressão das cenas dessa história, a gente vê a estratégia de Satanás construindo uma guerra, e ali Sansão era um viciado em correr riscos, e agora ele planta a mentira no coração. E essa mentira, muitas vezes de nós temos vivido no nosso coração. A questão é que seu auto-engano, a sua vida, a sua mentira que ele decidiu viver, era o maior fracasso do seu coração. E a gente brinca muitas vezes com a mentira, a gente fala, estava sem internet, eu estava ocupado, alguém te ligou e você dá uma desculpa, e a gente brinca com a mentira, a gente faz da mentira até um ego para não falar a verdade, a gente fala a mentira até para que aconteçam as coisas. E eu fui ensinado a mentir pela minha mãe, que ela não está me assistindo agora umas vezes. Quem não foi? Eu não sei se você já passou por isso, mas quando chegavam os vendedores, e o que sua mãe falava? Avisa ele que eu não estou. Só que uma vez eu falei errado, eu falei, minha mãe mandou eu dizer que ela não está aqui. E aí a mentira, a gente aprende a mentir. Pega uma criança que é acostumada a sabotar os pais de 6 meses. Tem bebê de 6 meses que já mente bonito para a gente. A gente pega ele para de chorar. E aí ele fica manhoso e para de chorar e na hora. E aí faz umas coisas, ele repete de novo, e ele mente, ele chora. Veja, queridos, às vezes a mentira está intrínseca no nosso coração. A mentira pode tornar sutilmente várias formas, fazer situações deturpadas, tirando palavras, frases fora de contexto. A mentira é sempre um erro, mesmo aquelas consideradas inofensivas. As mentiras estão com os seus momentos tragando a nossa verdade em Cristo Jesus. Mas o maior erro de Sansão era que o seu auto-engano não era psicológico, mas o seu auto-engano era teológico. Sansão achava que poderia vencer todas as coisas, mas quem vence todas as coisas, todas as dificuldades, são aqueles que estão sob a graça de Jesus, diga amém. Somente aqueles que estão sob Jesus Cristo, que são mais que vencedores. Não são os que malham, não são os que são bonitos, não são os que são inteligentes, não são os que até pensam racionalmente muitas coisas, não são pessoas que são doutrinamente estudadas, mas são aquelas que aprenderam em um momento da vida a depender de Jesus Cristo como seu Salvador e entenderam que sem Ele tudo é mentira. Que engano ele viveu. Sabe, queridos, força não é um direito, força não é convencimento. A principal força que temos é quando reconhecemos que o Senhor Deus é misericordioso em salvar todo aquele que busca em nome de Jesus.
força são aqueles que buscam a Deus. O livro de Efésios, capítulo 4, verso 25, diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. E eu queria fazer um apelo aqui. O culto não está acabando, o sermão não está acabando neste momento. Amigos, uma das coisas que a gente sabe mais fazer é viver a mentira. Somos cristãos mentirosos. E agora eu não estou falando mais das palavras. Agora eu estou falando das atitudes. Quando eu saio do meu meio, eu vivo uma mentira para mim mesmo. Pode ser que tem jovens aqui que são uma mentira dentro de casa. Estão sendo torturados por Satanás porque não conseguem se livrar da mentira. Querido jovem, o Senhor Deus hoje gostaria de te curar dessa mentira em nome de Jesus. Viva em Cristo. Sabe quem vai chegar no céu? Não são aqueles que sabiam mais. Quem vai chegar no céu não são aqueles que oravam mais. Embora esses estarão também. Mas quem vai chegar no céu são aqueles que caem, mas se levantam nos braços do Senhor todos os dias. O céu vai ser um lugar de gente que caía, mas quando pegava na mão de Jesus e pedia perdão, se levantava novamente e dizia: Senhor, eu estou aqui. Viva em mim. Que eu seja a verdade, que eu deixe de ser a mentira, que eu viva os teus propósitos. Sabe, queridos, hoje nós temos algumas mentiras. Amanhã nós vamos trabalhar esses conceitos mais amplos, esses são os mais simples. Existem 3 grandes mentiras no nosso meio hoje. A primeira é o que tem. Se eu fizer isso, se eu andar com essa pessoa, se eu escutar aquilo, se eu assistir aquilo, o que é que tem? Eu sou o dono da minha vida, o que é que tem? Eu posso fazer. O que é que tem? A segunda mentira. Não tem nada a ver. Eu sei o que eu estou fazendo. Olha, a síndrome de Sansão. Isso que eu estou fazendo não vai me separar. Isso que eu estou fazendo não vai me afastar. Isso que eu estou fazendo não vai me tirar dos caminhos do Senhor. Não tem nada a ver, fique tranquilo. A outra mentira. Essa muitas vezes a gente chuta o balde e quer saber de uma coisa? Eu não estou nem aí. Pode vir o que vier, mas eu prefiro viver no risco da fronteira, aonde lá eu tomarei minhas decisões baseado nas minhas paixões. Eu queria ler um texto para você. Muitos estão vindo aqui nessa semana, Deus seja louvado, amanhã nós temos um encerramento. Esse texto ele fala muito, toda vez que eu prego sobre esse texto, eu penso primeiramente em mim, e ele diz assim, Desejar a todas as nações, página 83. Muitos assistem a cultos e são refrigerados e confortados pela palavra de Deus. Naquele momento o Senhor trabalha, naquele momento o Senhor fala, naquele momento o Senhor diz, naquele momento eu aceito. Mas quando ele volta para casa, ele esquece da bula do cristão, que é receber a porção dobrada do Espírito Santo diariamente. E aí acontece, devido à negligência da meditação, a vigilância, orações, eles perdem a bênção, sentindo-se mais vazios do que antes a receberem. Não veem a falta que está com eles mesmos, separando-se de Jesus,
afugentam a luz da sua presença, porque se esqueceram de manter aquele compromisso, aquele apelo, aquele ato que o Espírito Santo falou, e eles voltam piores do que quando entraram. Que o Espírito Santo permita que isso não aconteça hoje entre nós, amém? Creia, Ele vai fazer um milagre hoje entre nós. Colossenses capítulo 3, verso 9 e 10 diz o seguinte para nós: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Se revistam da armadura de Deus. Queridos, quando eu vi essa matéria tem cerca de 20 dias. Primeiro que ela é tendenciosa e faz a gente pensar que realmente estamos indo para este caminho. Quando eu vi essa matéria, algo mexeu tão profundamente no meu coração por causa de uma coisa. Eu mostrei a foto aqui para vocês, eu tenho 2 filhas. Meu coração se apertou, porque essa é a cultura que elas vão crescer. Essa é a temática que elas vão ouvir aonde vocês andam, na sala de aula, no trabalho de vocês, com as pessoas que vocês conversam. Ontem eu falei que os maiores influências, mostrei aqui para vocês, eles pregam exatamente isso aí, aqueles que eu falei ontem. E essa matéria, ela diz aí para nós, essa matéria do Globo, ela diz para a gente que as relações do trisal as relações familiares no século XXI estão sendo redefinidas. Olha, está afirmando, está concretizando na mente daquele que contempla e definindo o novo aspecto de família segundo eles. Essa será, segundo essa reportagem, a família do futuro. Será que esse é o caminho que nós estamos indo como jovens que aqui estamos? Será que esse é o caminho que nossa vida nessa terra vai tomar? Vocês sabem que antes de Sodoma e Gomorra serem destruídas, quando chegou exatamente a acontecer isso que está aí na matéria, quando não tinha mais jeito, quando as orgias eram praticadas entre tios, sobrinhos, familiares, pais, filhos, Sodoma e Gomorra foi destruída. E de fato, sabe o que mais me assusta? Eu disse ontem e vou repetir hoje. Quem lembra do dado que eu disse ontem? Nós somos 80% de cristãos no Brasil. E são os cristãos, aqueles que professam Jesus Cristo, que estão tomando uma atitude em viver em uma família composta por 3 pessoas. É um país cristão. Olha a mentira. A repórter, a psicanalista que foi entrevistada nessa matéria, chamada Regina Navarro, ela diz o seguinte: existe a ideia de que um casal envolvido pelo tal amor romântico precisa se tornar um só. E ela diz que isso é o quê? O que ela está dizendo para nós que somos cristãos? Que o plano de Deus que foi dito para mim e a você, jovem, que era de constituir uma família entre o homem e mulher, é impossível. Que aquilo que o Senhor plantou uma vez na criação dessa terra, para que tivéssemos uma família, é impossível. E ela completa: as pessoas precisam manter suas individualidades. E aqui é como se ouvisse Satanás falando e fazendo um ataque a Deus, dizendo: você, a mesma acusação que ele fez para Eva, que Deus é um tirano, porque as pessoas não podem fazer as suas escolhas, elas podem viver a relação familiar que ela quiser. Veja para onde estamos caminhando. Sodomia. Incesto. Será que esse é o futuro que você quer para você?
Será que essa é a escolha que você tem feito para você? Sabe, queridos, a maior criptonita de Sansão foi a sedução que minou todas as suas forças espirituais. Foi ali, quando ele decidiu viver aquela relação com aquela mulher, que ele perdeu todo o contexto do Espírito Santo. E aí, queridos, começou a derrocada de Sansão. 7 derrotas. 7 conceitos, 7 aspectos. Em primeiro lugar, ele perdeu o Espírito Santo. Em segundo lugar, ele perdeu o cabelo, que era o voto que ele fez no seu coração. Em terceiro lugar, ele perdeu a sua consagração de nazireu. Em quarto lugar, ele perdeu sua força. Em quinto lugar, ele perdeu os olhos, perdendo toda a perspectiva de luz, de caminho, de estrada da sua vida. Em sexto lugar, ele perdeu a sua liberdade, porque as cordas que outrora brincava, agora era o símbolo da sua escravidão. E por último, em sétimo, ele perdeu toda a sua utilidade por causa de uma escolha. 7-1. Por causa de uma escolha. No dia 16 de julho, em um show da banda Coldplay, tem uma luz que quando passa nos casais, a brincadeira se chama Kisses, e você viu essa história aí. Flagrou um casal altamente requisitado pela sociedade, um CEO, traindo a sua esposa, e isso viralizou, e o próprio que estava fazendo a brincadeira disse: esses aí ou estão traindo, ou estão com vergonha. Eu lembro que eu falei para você agora há pouco que o diabo convence, domina e humilha. Não há mentira que vai ficar sobre essa terra. Não há mentira que ficará sem ser descoberta. Não há mentira que ficará sem sabermos a verdade. Uma hora, tudo será revelado. E eu queria deixar a você essa frase do livro Arte da Guerra. Eu queria que você pensasse em você agora. Quando você estiver lendo essa frase, pense em você. Ele escreveu o livro para falar da China, ele é um dos maiores generais de todo o mundo. Foi o general que implantou, pela primeira vez na história das guerras, as fanfarras, as bandas, com o sentido de assustar os outros exércitos. Foi ele que distribuiu os instrumentos ali entre os batalhões, foi ele que desenvolveu as bandeiras, e foi ele que descobriu que quando as bandas iam à frente, com os generais, com os bandeirins, com os instrumentos tocando, isso dava um significado maior de poder. Esse grande general Sun Tzu, e ele diz: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, você não precisa temer o resultado de 100 batalhas, porque você vencerá em nome de Jesus. Se você se conhece, mas não conhece o teu inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o teu inimigo, e nem a você mesmo, você perderá todas as batalhas. Querido jovem, onde você está hoje? Em qual desses 3 conceitos? Onde você se encontra nessa noite? O que você está vivendo? Será que não chegou a hora da gente dizer um basta à nossa mentira, a brincar nas fronteiras?
Será que não chegou a hora da gente viver na verdade e levantar a voz e dizer ao Senhor: eu preciso de Ti, Jesus. Eu preciso da transformação do Espírito Santo. Porque nem sempre quem está do meu lado me fará vencer. Sabe, jovens, eu tenho feito apegos todas as noites aqui. Hoje o nosso apego vai ser diferente. Eu não vou te chamar aqui à frente hoje, porque eu entendo que você, depois de tudo que ouviu, que nós vamos cantar agora, tem a oportunidade ideal para tomar decisão aí onde você está. Você vai clamar ao Senhor Deus. E agora você, depois dessa música, podem vir, amigos. Você vai falar com o Senhor Jesus. Você vai entregar o teu coração a Ele, aí onde você está, e dizer para Ele qual é a mentira que você está vivendo. Qual é a mentira que precisa ser transformada em verdade? Qual é o amor que você está carregando, maior do que todas as coisas? Maior do que Jesus Cristo, maior que a sua autoridade, maior que a sua pessoa. Tem gente caminhando no deserto sem saber para onde vai, mas muitas vezes o deserto é o lugar do milagre, é um lugar da transformação. Queria que você ficasse em pé. Nós vamos cantar, e essa música já vai ser o início da minha e da sua oração em Cristo Jesus. Chegou a sua hora. Você acabou de dizer: o Senhor é o que faz milagres no deserto da minha vida onde eu estou caminhando. Chegou a hora de você falar com Ele. Senhor, muda a minha vida. Ore. E eu vou encerrar com uma oração, a sua oração agora. Fale com o Senhor. Sabe, Deus, semanas assim significam muito na nossa vida. A gente para todas as coisas para te ouvir, e o Senhor faz milagres gigantescos entre nós, graças a Deus. Estamos aqui com o coração abertos para que o Senhor faça a verdade em nós. Que Tu, Jesus Cristo, cumpra o que está em Apocalipse, bata os corações, entre e more conosco em nome de Jesus. Apaga, Senhor Deus, as mentiras do nosso coração. Tira os nossos vícios, por favor, Pai. Talvez dentro dessa comunidade aqui agora existem vários vícios que só Tu sabe, e a pessoa que está vivendo. Em nome de Jesus, opera um milagre, por favor, Senhor Deus. Muitos perderam, Senhor Deus, a sobriedade, a sabedoria, a ideia de quem és Tu. Que o Senhor se revele e faça um milagre em nós. Senhor, no deserto, o Senhor transformou vários homens. Hoje aqui neste lugar, o Senhor vai abraçar a todos nós e dizer: sejam bem-vindos, filhos, porque eu os amo e jamais os abandonarei. Abençoe a juventude desta igreja, das outras igrejas que estão aqui. Contemple todos com o Teu poder, com a Tua glória.
em nome de Jesus. Abraça o seu amigo e diga: você está perdoado em nome de Jesus.